Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com o professor Paulo César. Vamos falar sobre cultura de paz no trânsito. Muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Professor Paulo César é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Estudo de Transportes na Universidade de Londres, chiquérrimo. É professor da UNB, Universidade de Brasília. Já foi coordenador do curso de graduação em Engenharia Civil e por 2 vezes coordenador do programa de pós-graduação em Transportes da UNB, além de prefeito do campus da UNB. E atualmente é chefe de gabinete da reitoria da UNB. Se eu for falar do currículo dele, a gente vai falar a entrevista inteira, então eu vou parar por aqui. Estou impressionada com o currículo, estou impressionada com você, conversar com você foi um prazer e por isso que estamos aqui, porque o público vai adorar ouvir mais de ti, professor. Obrigado. O currículo não é nem tão rico assim, ele é longo porque são 62 anos de vida também. De muita experiência, muito estudo. Alguma experiência, uma trajetória às vezes até meio diferente, eu diria, né? Assim, você chegar hoje a trabalhar com transporte, com trânsito e tal, e ter se graduado em engenharia mecânica. Às vezes as pessoas perguntam, meus alunos às vezes perguntam, né, como é que foi isso? Como é que eu fui parar nessa área tendo começado em engenharia mecânica? E é a mesma pergunta que eu faço, como foi essa trajetória? E hoje eu sou professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, né? É um pouco as coisas que a vida leva a gente a experimentar. Eu fui fazer engenharia mecânica pensando muito em trabalhar com projetos de máquinas, equipamentos, e é uma oportunidade que, na verdade, eu tive muito pouco na minha experiência na graduação, nos estágios, etc. Eu sempre acabava trabalhando muito com manutenção de equipamentos, que não era uma coisa que me encantava muito. Mas já era da sua infância um anseio? De construir máquinas, de construir coisas, de fazer projetos e tal. Meu brinquedo preferido, eu não sei se você conhece, porque você é mais novinha, eram os pinos mágicos. Ah, que eram conheço. uns pininhos de plástico, coloridos e tal. E eu gostava de fazer Sim. construções, máquinas e tal. Era meu brinquedo preferido. Então eu sempre tive um pouco essa ideia de construir, de fazer projetos, etc. No fundo, eu gostaria de ter cursado engenharia, arquitetura. Arquitetura. Né? Era um pouco era o meu desejo oculto. Tanto que quando eu fui fazer vestibular na Federal da Bahia, minha segunda opção foi arquitetura. Arquitetura. Mas eu acabei fazendo engenharia, porque era um pouco o ambiente em que eu vivia, saindo do colégio militar, né, um ambiente muito masculino, acabava que a pressão social era isso no final dos anos 70, Sim. em Salvador, na Bahia. Então a gente está falando daquele boom ali do polo petroquímico de Camaçari, centro industrial de Aratu, então a indústria se instalando. Sim. Então era um pouco eram essas contingências que me levaram a fazer engenharia mecânica. Eu fiz um curso, fiz um bom desempenho, etc., mas a primeira oportunidade que eu tive de trabalho foi dentro da cidade de Salvador. Em vez de ir para o polo petroquímico, eu fui trabalhar na cidade de Salvador. E trabalhar com manutenção de equipamentos, mas manutenção numa estação rodoviária, uma estação rodoviária urbana, estação da Lapa. Dali eu conheci um pouco esse ambiente de transporte, de circulação. E aos poucos eu fui migrando de área, saí das máquinas e fui parar na gerência de engenharia de tráfego. E aí eu gostei disso. Gostei de trabalhar com a dinâmica urbana, descobri que o que eu gostava mesmo da arquitetura era o urbanismo, né? Era a dinâmica, a vida na cidade,
Era isso que estava, provavelmente era aquilo que me encantava. E eu me achei ali, com a engenharia de tráfego na cidade de Salvador. Quantos anos isso? Isso eu tinha 24 anos, Jovem. 23, 24 anos. E foi quando eu fui fazer o mestrado. Sim. Né? Fiquei um pouco trabalhando com engenharia de tráfego lá em Salvador e fui fazer o mestrado no Rio, na COP, né, na UFRJ, em engenharia de transportes. Minha dissertação de mestrado foi em simulação de tráfego. Tive a oportunidade de trabalhar lá na prefeitura, na Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio, a Sete Rio. Então tive 3 anos, um pouquinho, como engenheiro da Sete Rio. E fui para Brasília, fiz o concurso aqui para a Universidade de Brasília. Apareceu de novo a oportunidade de fazer concurso aqui. Eu fiz, a primeira vez que eu pisei na cidade foi para fazer esse concurso, não conhecia a cidade. Isso já tem 31 anos. Estou aqui Gostou? Gostei, eu gosto muito de Brasília e gosto muito do que faço. Sim. Né? Então, essa é a minha vida acadêmica nessa área de engenharia de tráfego. Então, tem uma trajetória não tão linear assim, mas foi assim que eu cheguei aqui, trabalhar com tráfego na academia e aqui nessa cidade. E é interessante o que ele fala, porque desde o início você disse que queria arquitetura. E aí, de repente, mudou e voltou para o que queria mesmo inicialmente. Então, isso já é fantástico, porque você se permitiu o fluir da vida, as experiências, oportunidades que a vida lhe trouxe, foi dizendo sim e foi migrando e se encontrando. Eu acho que isso é muito importante, é uma atitude importante da gente ter com a própria vida. Sim. Né? As oportunidades aparecem e a gente, quando se encontra com oportunidades que vêm a suprir o gosto, a sua formação, etc. É bom que a gente vivencie isso, aproveite essa oportunidade. Eu falo muito isso com meus alunos. Às vezes os alunos ficam um pouco, entram jovens na universidade e ficam meio que inseguros, cultivando incertezas. É isso mesmo que eu quero fazer? Eu falo, olha, aproveite o tempo na universidade, é um tempo muito rico que a gente tem na universidade. Dificilmente a gente vai ter oportunidade na vida de ter aqueles anos ali para fuçar tudo, buscar conhecimento nos lugares mais improváveis, vivenciar o ambiente da universidade, as interações, não só no laboratório, não só na sala de aula, né, mas a vida na universidade é muito rica. E a formação que a gente tem, a formação curricular e a formação extracurricular que a gente tem na universidade é um capital que se leva para o resto da vida. E fazendo bom uso desse capital, desse conhecimento que a gente tem, dessa vivência que a gente tem, eu acho que a gente tem uma chance muito boa de se realizar, de se encontrar e se realizar naquilo que a gente de fato gosta de fazer, aquilo que está mais no âmago da gente. Acaba sendo uma terapia com os alunos também. Sempre. Conviver com a juventude, trocar ideia com os estudantes e tal. É sempre uma experiência de aprendizado. Sempre, uma troca. Uma troca. E sobre paz no trânsito, pode nos falar um pouquinho dessa relação entre paz no trânsito, paz mundial? Existe um paralelo? Existe um contexto, assim, o trânsito é um ambiente de convivência que reproduz, em grande medida, as relações humanas, em todas as suas dimensões. Né? É um espaço de partilha, Sim. É um espaço de competição, é um espaço de exercício de poder, é um espaço de opressão. Né? As relações que a gente tem na sociedade, elas se reproduzem muito eloquente Sim. no trânsito. Né? E o segredo para o universo, creio eu, é a gente conviver em paz. Né? É a gente cultivar esses valores para a sobrevivência da espécie, para a sobrevivência do planeta. É um pouco isso. Isso acaba precisando acontecer no trânsito também. Né? Então, a gente está muito acostumado a ver os diversos atores dentro do ambiente de circulação e os atores governamentais ou não governamentais que atuam na construção desse ambiente, promovendo valores que são
complicadíssimos, Sim. que são os valores de competição. A gente está falando de recursos que são limitados, não está falando de uma abundância infinita. São recursos de espaço, por exemplo, que são limitados. E o bom usufruto que a gente faz isso enquanto sociedade é o compartilhamento desses recursos. E não a competição, não essa filosofia do primeiro eu. Do mais forte. O trânsito aqui é um microcosmo, em que essas coisas acontecem, como acontecem na sociedade, e a gente precisa trabalhar no trânsito da mesma forma que a gente trabalha na promoção de valores de paz, de harmonia. Sim. Eu acho que é isso. Agora, muitas pessoas são mais equilibradas e mais harmônicas no trato ali de forma individual, mas no trânsito acabam se exaltando, expressando isso de uma forma até um pouco mais agressiva, então é mais hostil, né? Você poderia falar... Tem um desenho animado do Walt Disney, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas é famoso. E a gente usa muito isso para mostrar que é essa representação, que é o Pateta, que é um cidadão bom, cuidadoso, que cuida dos bichinhos. Gentil. Gentil. Uhum. Quando ele entra no carro, ele liga o motor e se transforma nesse ser agressivo, competitivo, hostil. É um desenho animado do Walt Disney, que é muito famoso. A gente usa muito, representa muito bem essa transformação, que eu diria que não é o trânsito, na verdade, não é o ambiente de circulação que produz, que desperta essas características na pessoa. Eu diria que é o automóvel, sem querer demonizar o carro, mas tem muita simbologia no uso, na propriedade e no uso do automóvel, que reflete essa transformação e produz essa transformação de comportamento das pessoas. E, professor, eu gostaria que você aprofundasse mais nesse tema, mas eu vou pedir licença para um breve intervalo, a gente quer saber muito mais de ti, mas a gente volta já aqui no nosso Papo Suprim. Obrigada. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! E seja Suprem, você também! Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprim. Estamos entrevistando o professor Paulo César sobre cultura de paz no trânsito. E o assunto está interessantíssimo. Professor, no bloco passado, estávamos falando sobre todo esse assunto sensacional dessa expressão do que existe por dentro. Às vezes uma dor interna e as pessoas refletem isso no trânsito. Você acha que o autoconhecimento poderia ser importante nessa caminhada? Porque tudo que externaliza fora é o que existe por dentro. Eu tenho certeza que sim, tenho convicção de que sim, que são coisas muito relacionadas. A expressão que a gente tem no trânsito, as pessoas às vezes se armam no trânsito e usam os instrumentos que estão, os veículos principalmente, usam mesmo como instrumento de exercício de poder. Sim. Um empoderamento que hostiliza, torna essas relações entre as pessoas hostis. Sim. Eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, essa maneira como os recursos são usados, de certa forma, é uma maneira estimulada pela publicidade, por exemplo. A gente pode olhar o que é a propaganda da indústria automotiva, raramente vai falar dessa atitude de cooperação.
E de segurança. E de segurança, né? É sempre quem é que é melhor, quem é que é mais rápido, quem é que tem mais dinheiro. Velocidade e desempenho. Isso. E estimula a agressividade. Sim. Não é? Os filmes, né? A indústria cinematográfica faz a mesma coisa. Né? Assim, particularmente, não que eu não assista ao cinema norte-americano. Velozes e Furiosos. Isso. A série Velozes e Furiosos não é à toa que faz tanto sucesso. Né? É raro a gente ter filmes de ação que não tenham perseguições perigosíssimas. É verdade. Que muitas vezes podem estimular comportamentos semelhantes. Né? Porque o galã, o mocinho, que se dá bem, ou porque consegue fugir bem de uma perseguição, ou porque persegue bem, ele acaba sendo idolatrado. Sim. E eu tenho certeza que isso estimula as pessoas a tentar experimentar aquelas sensações. E isso se reproduz nesse ambiente, nesse conjunto de pessoas interagindo dessa forma. Então, eu acho que a gente precisa ter uma atitude, e o poder público, a indústria automotiva, a publicidade nessa área, precisa ter uma responsabilidade maior na promoção de valores que sejam valores de cooperação e não os valores de competição. Né? A promover a alteridade, né? Fazer as pessoas se sentirem na posição do outro, se colocarem na posição do outro. Né? As pessoas dentro dos veículos olham as pessoas fora dos veículos como obstáculos à circulação. Sim. A atitude que a gente costuma ter quando está dentro, pilotando o seu próprio carro, é de precisamos nos livrar dessas pessoas que insistem em andar a pé atrapalhando. É verdade. Não é que a gente elabore isso dessa forma, mas o ambiente leva a esse tipo de atitude. Sim. A própria formação que a gente tem no campo da engenharia de tráfego, no campo da engenharia de transporte e tal, a gente acaba reproduzindo esse tipo de coisas. É uma coisa que eu gosto muito de discutir em sala de aula, por exemplo. Eu costumo dizer assim, quando a gente está falando de uma travessia de uma rodovia, as pessoas precisam atravessar a rodovia, porque moram de um lado e estudam do outro lado da rodovia. Então, qual é a solução que a gente tem? Eu diria que invariavelmente, ou quase invariavelmente, a primeira solução que aparece é a construção de uma passarela. E essa passarela vai dar a segurança para as pessoas. Né? Mas aí eu pergunto, mas a passarela está dando prioridade a quem? Porque é a pessoa a pé que tem que subir 5 metros de um lado, descer do outro. Se não pode subir escada, se vai ser rampa, esses 5 metros significa aumentar o percurso em 100 metros de um lado e do outro. É verdade. Também. Para tirar as pessoas da frente dos veículos motorizados. Os motores, esses que fariam menos esforço para subir e para descer, eles são preservados. Eles não precisam parar. Né? Então, o que é que a gente está fazendo mesmo? A gente está dando a segurança para os pedestres ou está removendo do caminho dos veículos o obstáculo que são as pessoas? Uhum. Né? Então, é uma maneira de trabalhar. A gente não reflete muito sobre isso, a gente acaba reproduzindo esse exercício de poder que é desequilibrado e que acaba priorizando o mais forte. E ao priorizar o mais forte, a gente acentua essa atitude agressiva e tal contra o, entre aspas, mais fraco, vulnerável. que está em posição mais vulnerável. Agora, tudo isso passa por uma educação, uma transformação da mentalidade, uma elevação de consciência. Inclusive isso, né? Uma educação que passa por uma educação dos educadores. Porque a gente tem isso. Né? Sim. Num curso de engenharia de tráfego, engenharia rodoviária, né? As pessoas são treinadas a produzir soluções sem refletir sobre elas. Exato. Né? Reproduzir esse ambiente que é hostil, que é segregador, né? Que é excludente, porque para você dar
você garantir velocidade, garantir fluidez para o tráfego veicular, garantir essa velocidade, você precisa ter menos gente circulando. Né? Senão não tem espaço para todo mundo andar a 80 km por hora. Já começa por aí. E se a gente não reflete sobre isso, a gente acaba reproduzindo soluções que fazem isso, né? Que tiram as pessoas do ambiente para promover o desempenho dos bólidos. Isso é uma coisa muito complicada, que precisa dessa reflexão. Isso é obrigação do educador, da educação, inclusive na formação dos educadores, inclusive na formação de quem está reproduzindo os profissionais que vão atuar nessa área. Então, pensar o espaço com a prioridade para as pessoas e não para os veículos, pensar o espaço como um espaço de compartilhamento e não de exclusão, não de competição, é um exercício difícil de ser feito. É um exercício para a vida. Diário. Porque o nosso planeta é assim. O nosso planeta tem recursos limitados. Precisam ser compartilhados com responsabilidade. A gente não vai ter um mundo melhor se a gente produz para poucos e exclui a maioria da população. Então é assim no planeta, é assim no ambiente de circulação, é assim no trânsito. É verdade, com certeza. Agora, além dessa autoeducação, dessa autoconsciência, o governo também educando. Poderia nos dar um exemplo de um governo, de um país que deu certo, que fomente, que promova esses valores de cooperação? Esse é um exercício, eu diria que é um exercício permanente em todos os lugares. Alguns lugares, alguns países não internalizaram essas preocupações para fazer da segurança desse ambiente como uma questão, digamos, nacional. Envolve todo mundo na nação, todos os atores na nação. Outros avançaram nisso. Né? Eu diria que talvez as melhores referências que nós temos são os países escandinavos, particularmente a Suécia. Né? A Suécia tem uma fama, mas é uma referência importante, não é só uma fama construída, né? Tem razões para isso. Não é? Da Suécia, por exemplo, que a gente tem a experiência do chamado Visão Zero. Né? É um programa que envolve a sociedade como um todo, o governo, as instituições de ensino, o meio de comunicação e tal, que não admite nenhuma morte no trânsito. Que sensacional. A visão zero é essa, né? Zero morte no trânsito. Esse é um objetivo, é uma meta permanente. Então, todos os esforços são canalizados para permitir que essas metas sejam alcançadas. E é efetivo? É efetivo. Né? Os índices de segurança no trânsito são dos melhores. Né? E passa muito por isso, passa muito por essa promoção de um ritual de comportamento que é de cooperação, que é de pacificação, de harmonização entre as pessoas, independente dos papéis que elas têm nesses ambientes de circulação. Então, é uma experiência, sem dúvida, muito, muito positiva, que se contrapõe a medidas que às vezes são insensadas pela nossa imprensa, por exemplo, que apostam muito no papel policialesco no trânsito, né? O poder público no exercício do policiamento, como se isso fosse o segredo, fosse a única... Não que a fiscalização não seja importante, é importante que seja assim, mas de maneira equilibrada, com as medidas de educação, de promoção de valores cidadãos, com as medidas de engenharia, as medidas de produção do espaço adequado, um espaço humanizado para a convivência das pessoas. Né? Então, a gente costuma dizer que no trânsito as coisas funcionam bem quando se trabalha de forma equilibrada em 3 frentes, né? Que é essa da educação, Sim. a da engenharia, que é a produção desses espaços, e a da fiscalização, né? Que no inglês tem o Area Enforcement, por isso que eles falam sempre dos 3 E's no trânsito. Em português, para falar um E, tem que forçar um pouco a barra e usar expressões que não são da nossa língua. Mas a ideia é essa, né? A gente tem que atuar nessas 3 frentes de forma equilibrada. Não é razoável a gente achar que apenas aumentando o rigor na fiscalização, aumentando as penalidades para as infrações e tal, que isso é o caminho de solucionar todos os problemas. Isso nunca deu certo.
em lugar nenhum. Como também não é razoável a gente dizer que não, a fiscalização é a indústria de multa, então não vamos apostar na educação. E geralmente quem fala isso, fala da educação como se a gente precisasse ensinar que a plaquinha redonda que tem 6 e um 0 significa que o limite é 60 km por hora. Né? O que a luz vê. Não é isso. Não é ensinar. As pessoas sabem isso e nem por isso respeitam. Nem por isso respeitam o limite de velocidade, porque sabem o significado da sinalização. É verdade. Então a gente precisa promover, sensibilizar para promover esses valores, as pessoas até entenderem o porquê que as velocidades são limitadas, etc. E tal. Isso é muito mais importante do que fazer a mera instrução, né? Que é o condicionamento de comportamento dessa forma, o adestramento, não é disso que a gente está falando. Agora, nem só isso também não vai funcionar, né? Então, essa coisa dos 3 E's é importante por isso, né? A gente tem que saber fazer de forma equilibrada a produção do espaço, a educação e a fiscalização, o controle social nesse sentido. Extraordinário. Paulo, infelizmente, a gente está finalizando o nosso Papo Suprem, mas pode nos trazer, falando em sensibilização, em sensibilidade, uma mensagem que sensibilize as pessoas no trato, no trânsito, até para se autoconhecerem, refletirem isso fora, algo que eleve o coração das pessoas, as inspire e as façam transformar também. Eu creio que essa atitude, entender o ambiente no trânsito como um ambiente de compartilhamento, é a mesma atitude que a gente tem que ter com o planeta, né? Os recursos são limitados, precisam ser usufruídos de forma equitativa por todo mundo. Então precisamos ter essa atitude de cooperação. Precisamos entender que aquilo é para todo mundo, que todo mundo tem direito. E essa atitude, isso não é só uma iniciativa individual, pessoal, acho que precisa ser incorporada pelo poder público, pelos órgãos de comunicação, pela indústria da publicidade, né? Isso tudo precisa ser repensado, revisto, para a gente produzir um mundo que seja, de fato, mais harmonioso. E, de fato, essa paz começa dentro. A gente tem que ser exemplo do que a gente quer ver no mundo mesmo. Professor Paulo, muito obrigada. Que prazer conversar. Eu que agradeço pela oportunidade. Contigo. Muito bom conversar com você. A gente queria conversar muito mais, mas vamos aguardar uma outra oportunidade em breve. Obrigada, professor. Obrigado a você. Finalizamos nosso Papo Suprem sobre cultura de paz no trânsito com o professor Paulo César. Sensacional, extraordinária entrevista. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. Obrigada.